Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Alunos do primeiro ano, vamos começar então uma aula de correção, então presta atenção. Vamos lá então, pega sua apostila, página 42. Lembrando que nesse módulo nós tratamos da divisão do trabalho social, tá bom? Teorias segundo Emile Durkheim, tá bom? Esse bimestre em Sociologia, primeiro ano é Emile Durkheim, tá? Então vamos lá, então. Na página 42, número 1. Quem foi o primeiro teórico da divisão do trabalho? Qual era a sua ocupação? Foi Emile Durkheim? Não. O primeiro teórico, para falar nesse termo de divisão do trabalho e destacar como importante, foi Adam Smith. Foi o primeiro a teorizar a respeito da divisão do trabalho, a ponto de criar a expressão. Ele era economista, tá? Lembrando que Adam Smith foi o pai do liberalismo, tá bom? Ideias divergentes de Karl Marx, tá bom? Adam Smith é o pai do liberalismo, tá bom? Ele foi o primeiro a falar esse termo divisão do trabalho, tá bom? Vamos lá então? Na página 43. Aqui está pedindo para fazer uma dissertação. Então, no caso, não tem espaço para dissertação, mas se você quiser, pode fazer no caderno, né? Seja proativo. Pega o caderno de vocês e faz. E descreve um texto numa folha. Ó, que legal. Então, vamos lá, então. Dissertação do quê? Qual que é a frase? É no trecho aqui, ó. Na 2, tá? Cada vez mais julgamos necessário não submeter todas nossas crianças a uma cultura uniforme, mas formá-las de maneira diferente, tendo em vista as diferentes funções que serão chamadas a preencher. Numa palavra, por uma de seus aspectos, o imperativo categórico da consciência moral está tomando a seguinte forma: coloca-te em condições de cumprir proveitosamente uma função determinada. Então, aqui está falando o quê? É você fazer um texto em cima desse trecho. Em especial aqui, ó. Coloca-te em condição de cumprir proveitosamente uma função determinada. Tá? Lembrando que esse período são frutos, né, do capitalismo, da revolução industrial. Então, a divisão do trabalho seria das indústrias. Você concorda? Durkheim foi o teórico de ordem e da disciplina, enxergando o mundo com um grande jornalismo vivo. Ele erigiu uma teoria que justificou a dominação de alguns sobre muitos, ou seja, sua tese sociológica não é revolucionária. Muito pelo contrário, é conservadora. Entendeu? Então teve alguns alunos falando, professor, esse Emile Durkheim parece que é comunista, socialista, de esquerda, né? Alguns falam que é de esquerda. Na verdade, podemos destacar que ele é conservador também, né? Por quê? Ele resolveu só descrever o sistema que ocorre uma divisão social e argumentar que é da sociedade isso. Essa história de alguns têm funções de dominação, de controle, de coordenação e outros têm que ser submetidos, tá? Depois vamos estudar sobre o Karl Marx, que ele é revolucionário porque ele fala que os operários, as pessoas têm que mudar o sistema, então é contra o sistema. Quando fala o termo conservador, é a pessoa que quer manter como está, tá? Então, nesse aspecto, ele precisa como conservador, tá bom? Então é isso. Então, vamos fazer um texto. E como eu falei para vocês, Emile Durkheim, ele viveu numa época, ele morreu em 1917. Então, nessa época, era importante as funções. Dentro de uma fábrica, tinha os setores, né, de industrialização. E nesse processo ocorreu que a disciplina para funcionar bem, no caso, o funcionamento da fábrica. Tá? Então, em tudo ele tinha que ser como um organismo vivo, como um ser humano. Tá? Os órgãos têm as suas funções e têm que seguir as suas funções. Tá bom? Número 3, uma questão entre a UEM do Paraná. Tá? Então, é para fazer uma somatória. Já vou passar a resposta para vocês. Tá? A resposta é 3, 1 mais 2, só a número 1 e a número 2 estão corretas.
Vamos ver por que estão corretas? Durkheim se preocupa com o tema da divisão do trabalho social, processo presente em todas as sociedades humanas. A divisão social do trabalho está em todos os processos? Sim, porque entende-se que o ser humano ele interage, ele precisa do outro, ele vive em coletividade. E a 2, a noção de integração é central no pensamento de Durkheim. Ele se faz presente no ambiente de trabalho, nas relações familiares ou no próprio Estado. Também, em tudo tem essa divisão do trabalho, tá bom? Página 45, número 4. Quais as funções da divisão do trabalho social? Segundo o positivismo, lembrando que Durkheim é filho do Comte, tá, do positivismo. Qual é a função moral da divisão do trabalho? Qual é a função moral? Sim, Durkheim fala que é uma questão moral. O que seria uma questão moral? É complicado, né? O Durkheim imagina que aquele seu avô, um tio rígido assim, que para ele o ser humano tem que ser especialista naquilo, tá bom? Se ele vai ser engenheiro, tem que ser engenheiro, tem que ser médico, mesmo se for empresário, tem que ser naquele ramo, tá bom? Caso você tenha uma fuga do sistema, queira buscar uma higienização, você não vai estar enquadrado no sistema. Então é uma questão moral. Complicado, né? Porque ele viveu numa época que até mesmo ele morreu em 1917, fim da Primeira Guerra Mundial. Então lá é a questão de ordem, né? Até o processo, não tinha tanto esse consumismo, né? As coisas, enfim, tudo era fabricado, o carro mesmo, tinha uma cor só, é para durar. Atualmente isso sou estranho para nós. Por quê? Existe a questão do consumismo, da personalidade, tá bom? Tudo é de acordo com a personalidade, não é aquela coisa mais uniforme, tá bom? Não é mais padrão. Hoje em dia tem aquela questão da experiência, da persona, da personalidade, tá bom? Os produtos, às vezes você pode pedir algum produto padrão, mas existe produtos assim, como algumas empresas de carro elétrico, você sabe, né, do que eu estou falando, da empresa, que você monta o seu carro, entendeu? Mas naquela época ele dá muito uma questão de tem que ser específico, especialidade. Se você não se enquadrar isso, então é uma questão moral. Complicado isso. Ó, presta atenção aqui. Ó. Os economistas basicamente olham para a produtividade que aumenta com a divisão do trabalho. Contudo, para a teoria positivista, a divisão do trabalho social seria fundamental para a própria existência da sociedade. Ela geraria solidariedade entre os indivíduos, uma solidariedade orgânica e não simplesmente mecânica. Né? Como está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Então, em tudo, se tudo é divisão do trabalho, não importa se é na religião, se é na empresa do seu pai, na escola, tudo tem que funcionar e cada pessoa tem sua função, tá bom? Talvez, se você está me assistindo, fala, professor, é assim mesmo, professor. Você pode concordar e pode criticar também. Então, você acha que cada empresa, tem que trabalhar conforme a sua vocação, tem que ser todo especialista, ou uma pessoa. Sabe o que eu estou falando isso para vocês? Né? Teve em Davos, para quem não sabe, é o maior encontro de empresários do mundo. E o último encontro que teve de empresários antes da pandemia, tá bom? Lá chegou um consenso assim que, vou dar um exemplo para vocês, tem que ter um profissional, não pode ser especialista só naquilo. Tipo, um advogado, ele pode buscar também ter conhecimentos na área de TI, vou dar um exemplo para vocês. Então, tá mudando um pouco essa visão, tá? Por quê? Tem muitas pessoas que começam a fazer uma faculdade, não terminam, começa outra. Então, hoje em dia, não tá tão assim, o mundo não tá tão quadrado assim como era visto nesse período, tá bom? Mas você pode concordar também, tá bom? Tenho certeza que teu avô, teu tio lá, pergunta pra ele. Ele vai concordar,
né? Principalmente o pessoal que viveu na era dos militares. 5. Diferencia solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Então, esse termo solidariedade, se você pesquisar no dicionário, é uma questão assim que as pessoas busquem algo em comum para ter uma colaboração mútua, ou seja, tem algo, um desafio juntos. Imagina a sua sala de aula, tem um trabalho, então vocês reúnem grupos e esse grupo tenta atingir um objetivo em comum, que é tirar uma nota boa. Então ele fala que é natural isso, do ser humano. Tá? E existe sociedades mais complexas, que são as atuais, que têm muitas funções, muitas diferenças de sociedade, tem as mais ricas, mais pobres, então, enfim. E a mecânica seria as sociedades mais antigas, que era o importante era o grupo. Não é à toa que os crimes mesmo, era a comunidade inteira via como afronta à comunidade inteira. Hoje em dia não. Hoje você tem um crime, e esse crime pode ser tanto civil, mas também pode ser econômico, tá bom? Pode ser ambiental, então não atinge toda uma sociedade, só atinge algo específico, tá? Mas que vai dentro de um organismo geral, uma solidariedade orgânica, tá? Então aqui sai a diferencial. A solidariedade orgânica é atual, mais complexa, e a mecânica são de povos mais primitivos. Só lembrar da Idade Antiga e Idade Média, tá bom? Vamos lá então, página 46. Caracteriza os dois tipos de sociedade correspondentes dos dois tipos de solidariedade apresentados por Hamilton Carr. Então, mecânica, o que é mecânica? Sociedade de pessoas com interesses muito parecidos, que adoravam os mesmos deuses ou o mesmo Deus, né? No caso do povo hebreu. E descendiam de uma ancestral em comum, exerciam quase todas a mesma ocupação. Isso é mecânica. Já a atual, né, a orgânica, solidariedade orgânica, é a sociedade de pessoas com interesses e habilidades muito diferentes, muito própria das sociedades complexas, urbanas, de alto grau de desenvolvimento tecnológico. Tá bom? Número 7. Caracteriza os modelos de direito segundo os modelos de solidariedade. Então, mecânica. Na mecânica, na sociedade simples de solidariedade mecânica, os estudos de Donkai apontam a existência de um direito mais punitivo. A causa disso seria o fato de que o crime nessa sociedade ser justamente contra a consciência coletiva, uma agressão a toda a comunidade. Tá? Por isso, você pega uma sociedade mais antiga, tinha a história do apedrejamento. Tá bom? Você acha estranho, né? Como assim? Deus me livre, mas vai te contar teu pai, naquela época, cometesse um crime, toda a família era morta. Entendeu? De alguns povos. Tá bom? Então, atingiu o grupo inteiro. Tá? Orgânica. Nas sociedades avançadas de solidariedade complexa do tipo orgânico, o direito tende a ser restituição. Tende, né? A pessoa era presa, cometeu um crime, ela vai para a prisão, não pode morrer, né? Porque é o direito da vida, ela vai para a prisão e lá deveria ser reabilitado. Infelizmente não acontece isso, né? Poucos casos, não. Acontece, mas é muito difícil. Mas a intenção é que as leis sejam de acordo com uma restituição, para a pessoa voltar ao âmbito da sociedade, tá? Então, na verdade, para Donkai, a solidariedade orgânica tem no direito sua expressão mais fiel, pois a lei é que revela os tipos de contratos que existem entre as pessoas, tá bom? Número 8. Observando as causas da divisão do trabalho atribuídas pela teoria turkaniana, qual você definiria como a mais relevante? Então, é para justificar isso aqui, tá bom? Eu sugeriria a luta pela sobrevivência. Durkheim aponta 3 causas para a divisão do trabalho social. A terceira, segundo a ordem do texto, é apontada por ele como sendo a mais importante, a luta pela sobrevivência, que decorreria do fato de vivermos em sociedade e reconhecermos o valor desse tipo de vida. Tá bom?
Contudo, uma vez que também não poderíamos todos exercer a mesma atividade num ambiente tão populoso, os indivíduos tentam se diferenciar, especializando-se em atividades diversas e trocando produtos entre si. A concorrência que poderia afastá-los, na verdade, permite uma aproximação orgânica. Tá? Número 9. Qual era a questão com a qual os estudiosos do fim do século XIX mais se preocupavam? O que justifica esta preocupação? Então, o conflito entre sociedades tradicional e a sociedade moderna, bem como a transformação gerada pelas novas sociedades industrial e capitalismo no contexto europeu. Os efeitos colaterais do surgimento do capitalismo, como desemprego, o aumento do suicídio, a disseminação, prostituição, uso de álcool, enfim, drogas, violência, justificam a preocupação desses estudiosos. Então, alguns têm esse pensamento, né, que o capitalismo, sempre vai ter essa discussão, né, o capitalismo, então, para existir, tem que existir quem manda e quem obedece, quem fica rico e quem fica pobre, né, a desigualdade. Então, para ter capitalismo, tem que ter a desigualdade. Tá? E com isso, o capitalismo pode gerar o quê? Pobreza, fome, porque só os mais fortes, ricos, que sobrevivem, enquanto as pessoas, a maioria do povo sofre, né? Esse é o pensamento, mas por enquanto é o modelo mais usado e que mais deu certo. Porque o comunismo, com a ideia linda de igualdade, não deu certo, né? Tá bom? 10 e última. Segundo a teoria de Thorndike, qual seria a causa da anomia? Normal e anormal. Anomia vem do anormal, ou seja, que não é normal. Então, os conflitos de classe, o isolamento do trabalhador, a perda de visão do todo social e as regras não ajustadas poderiam provocar uma pressão exagerada e ainda ocasionar uma divisão do trabalho que não fosse natural. Tá bom? Então, seria o quê? Anomia, então, é anormal, fora do normal, fora de normas, que não tem normas. Então, seria o caos, tá? Você pode compreender dentro da sociedade, uma sociedade que não tem leis, e essas leis não funcionam, próximo do pensamento anarquista, e numa empresa que não funciona, um Estado que não funciona também. Tá bom? Então, é isso, então, tá, meus queridos? No vestibular, de olho no vestibular, já vou dar a resposta para vocês. Número 1 vai ser a resposta C, a 2 a B, a 3 a A e a 4 a B. Espero ter acertado. Então, estou esperando a imagem de vocês, tá? Então, tira a foto lá dessas imagens e manda no Eclass. Um grande abraço, até a próxima. Tchau para vocês.